Bom, hoje a gente vai falar sobre diversidade e saúde financeira, focando na inclusão de mulheres periféricas no mercado. Quem está aqui conosco hoje para debater esse tema é a Ludmila Rastenreiter, fundadora da Empoderamento Contábil, um negócio de impacto social que conscientiza e capacita empreendedores da periferia, particularmente mulheres, em finanças e gestão contábil. Oi, Ludmila, tudo bom com você? Obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Bárbara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a quem está assistindo também. Mais uma vez, obrigada, é uma honra estar aqui participando e compor essa lista de personalidades tão inspiradoras, né, que vocês convidam para as lives do Valor Econômico. Mais uma vez, obrigada. Vamos lá. Obrigada a você pelo seu tempo. Bom, a Ludmila, vou resumir aqui um pouquinho a trajetória dela. Ela é formada em contabilidade, tem pós-graduação em Business Intelligence e é especializada em Corporate Finance pela Ohio University. Ela nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e começou a carreira como trainee em uma multinacional, onde atuou como auditora externa. Ela é formada em contabilidade. Em determinado momento da carreira, né, da Ludmila, ela deixou o mundo corporativo e passou a atuar como contadora autônoma, construindo de porta em porta uma nova rede de clientes. Em 2017, ela fundou a Empoderamento Contábil, porque a Ludmila viu uma oportunidade de se comunicar, de conscientizar e de falar diretamente com mulheres que lideram micro e pequenos negócios na periferia. Então, é para falar um pouquinho sobre a realidade dessas mulheres e negócios, sobre finanças, gestão financeira, sobre diversidade e inclusão e a trajetória da Ludmila, que a gente chamou ela aqui hoje. Bom, Ludmila, vou começar falando um pouquinho sobre a sua carreira ali, aquele início que eu estava citando, né? Então, você nasceu, né, em Duque de Caxias e foi alfabetizada dentro de casa, né, pela sua própria mãe. Queria entender um pouquinho quais as barreiras que você enfrentou até chegar à faculdade e se formar em contabilidade. Bárbara, eu sou cria de Duque de Caxias, né? Nascida e criada em Duque de Caxias, sou a primeira mulher, primeira pessoa, na verdade, da minha família a ingressar numa universidade, a concluir um curso universitário. E quando a gente fala sobre barreiras que mulheres negras da periferia enfrentam, são diversas, né? Desde a falta de acesso à educação e saúde de qualidade, até a falta de segurança que a gente é exposta quase que diariamente. Mas eu me sinto muito abençoada porque eu sempre tive mulheres, no meu contexto familiar, mulheres muito fortes, muito visionárias, a começar pela minha mãe, que atuou muitos anos como empregada doméstica e como diarista e auxiliar de serviços gerais, mas que sempre teve esse cunho do empreendedorismo, que já fazia parte da vida dela desde a infância. Não tinha esse nome na época, né? Empreendedorismo, a gente ouve falar dos últimos anos para cá, mas que já tinha o ideal do empreendedorismo na rotina dela, né? No contexto de vida dela, que é poder olhar de uma forma visionária algo que já vem sendo feito de forma muito tradicional. Então, se eu posso agradecer a alguém, com certeza eu incentivo a educação que ela me deu, a minha irmã também, de acessar a educação da melhor forma possível. Ela sempre lutou e investiu muito para que a gente tivesse acesso a bolsas de estudos, projetos sociais que ofereciam cursos extracurriculares, né, que a gente pudesse estudar inglês, espanhol, enfim, línguas, informática, de uma forma mais acessível, ou de graça, ou com o menor custo possível. Mas quando eu lembro da minha trajetória acadêmica, né, desde a época da escola, algumas barreiras, sim, foram bem latentes e se tornaram bem marcantes na minha vida. Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida acadêmica, né, ali na adolescência, e tenho lembranças de precisar passar por cima de um rio para chegar na minha escola, né, na escola onde eu estudava, que era uma escola municipal em Duque de Caxias, as muitas horas no transporte público para chegar na faculdade, a estranheza nos locais onde eu chegava, porque a faculdade onde eu ingressei em contábeis e ciências contábeis era uma universidade de elite. Então, quando você diz que mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, você percebe a reação de alguns, outros têm coragem de perguntar: nossa, mas você mora tão longe, como é que você faz para chegar aqui todo dia? Barreiras assim, né? Barreiras que foram impostas desde sempre, tanto para pessoas como eu, quanto para mim, e aquelas atitudes que não são ditas claramente, né? Preconceito, né? Aquelas atitudes preconceituosas que a gente percebe de forma bem subjetiva. Mas eu entendo que o mais importante eu fiz, eu segui em frente, apesar de, e tive a certeza de que eu não pararia por ali, né? Que com certeza não seria só comigo que a educação iria fazer, só para mim que a educação faria diferente.
eu tinha certeza que em algum momento iria retribuir para outras pessoas como eu, e principalmente mulheres como eu, a diferença que a educação fez para mim, para que pudessem fazer para elas também. E, Ludmila, quando você entrou na faculdade, né, logo depois de você se formar, você ingressou como trainee, né, numa multinacional. E você comentou aí, quando a gente estava conversando um pouquinho antes, que um dos primeiros choques que você teve ao ingressar no mundo corporativo foi a diferença mais latente ainda, né, das realidades sociais, econômicas e raciais que você passou a vivenciar, tanto nas conversas com seus colegas, quanto durante o trajeto, né, de deslocamento que se manteve grande, né, de 3 horas só de ida, de Duque de Caxias para a Zona Sul, né? O que essa experiência ali despertou em você? Em que medida ela também acabou traçando o caminho que você faria depois, Ludmila? Naquela época eu não tinha ideia, né, de que a empoderamento seria criada. Meu primeiro ano de faculdade foi em 2005 e a Empoderamento Contábil só foi criada em 2017. Mas eu pude, como você comentou, ter a oportunidade de perceber as pessoas que estavam à minha volta, tanto no transporte público, que eram pessoas muito parecidas comigo, com pessoas da minha família, no mesmo histórico de vida, a dificuldade que eu estava vivendo ali de, às vezes, precisar sair de casa às 5 horas da manhã para chegar no trabalho no horário, não me atrasar, enfim, aquelas pessoas também estavam passando por isso, né? E a periferia reflete realidades sociais muito plurais. Então, eu, por exemplo, sempre tive a oportunidade de morar numa casa de alvenaria. Mas no Rio, onde eu passava, por exemplo, para chegar na escola pública onde eu estudava, eu percebia as pessoas morando ali em casas de tábua, quase beirando o rio, né? A gente tem a sensação de que aquelas casas vão te moronar dentro do rio a qualquer momento. Então, voltando, eram esses contextos que eu percebia. Primeiro, pessoas muito parecidas comigo, com a realidade de vida muito próxima a mim, da minha família, de amigos da minha família. E num segundo momento, quando eu chegava na universidade, onde eu estudei, nas empresas multinacionais onde eu trabalhei, pessoas com contextos de vida totalmente diferentes. Mas eu acho que o que mais me chamava atenção naquela época era perceber o quanto do conhecimento que eu estava adquirindo na faculdade, no dia a dia do trabalho, podia fazer diferença na vida daquelas pessoas que eu conhecia no trajeto até o meu trabalho, até a minha universidade, né? Em Duque de Caxias, por exemplo, para você chegar na rodoviária do centro de Duque de Caxias, você passa por ambulantes, camelôs, né, pessoas que trabalham ali de porta a porta, e eram essas pessoas que eu prestava mais atenção. Como eu comentei, a minha mãe sempre atuou no empreendedorismo, mesmo tendo carteira assinada, né, como a gente diz, mesmo sendo vinculada à CLT. O meu pai também. Então, o empreendedorismo sempre me chamou a atenção sobre como eu poderia retribuir a essas pessoas o conhecimento que eu vinha adquirindo naquela época. Eu ainda não sabia como, eu ainda nem sabia que eu era empreendedora, e alguns anos depois eu tive a oportunidade de retribuir através do empoderamento contábil. Qual que é a diferença, Ludmila, que você vê para o empreendedorismo ali que você estava vivenciando, que você vivenciou na sua família, na periferia, para o empreendedorismo aí que a bolha, né, aqui do mundo corporativo fala, né? Então, porque eu acho que aí teve a oportunidade que você viu de fundar empoderamento contábil, né, e de atuar em prol desse empreendedorismo que é mais familiar e mais próximo de você, correto? Sim, as diferenças são várias, né? Desde a falta de acesso à informação de qualidade num preço acessível à realidade de quem mora na periferia, ao contexto social em que essas pessoas estão inseridas. Então, por exemplo, o público-alvo da Empoderamento Contábil são mulheres empreendedoras, mas mulheres que empreendem de casa, que têm suas famílias para coordenar, que têm seus filhos para dar conta também. Então, em que momento essas mulheres vão conseguir se debruçar num conteúdo de curso técnico, por exemplo, um curso que seja mais avançado na área de gestão financeira e contabilidade, que são as áreas que a Empoderamento Contábil domina? Desde a falta de recursos que são disponibilizados pelas políticas públicas, né? A gente sabe que para que uma empresa consiga funcionar e se manter aberta durante um determinado tempo, até que essa empresa venha a dar lucro, ela precisa de capital de giro. Se a gente está falando de uma empreendedora que trabalha de casa, que tem uma demanda familiar, uma demanda pessoal muito, muito grande, e que provavelmente a educação financeira pessoal dela não é feita como deveria,
é bem capaz de ela não ter capital de giro suficiente para coordenar o seu próprio negócio. Isso a gente falando de uma realidade anterior à pandemia, né? Muitas empreendedoras já viviam de alguma forma das rendas que são oferecidas, transmitidas diretamente pelo governo para conseguir dar conta das suas famílias, né? E a pandemia veio para jogar luz nessas mulheres e para que elas pudessem se fortalecer ainda mais através do empreendedorismo, mas como se fortalecer através do empreendedorismo numa época em que o empreendedorismo acaba sendo a única opção, se faltam tantos recursos. Então, a gente está falando, quando o Empoderamento Contábil foi criado em 2017, não se imaginava falar sobre pandemia. A gente viveu uma realidade de crise financeira, na verdade, desde 2015, mas o empreendedorismo vinha em crescente, né? Pessoas, mulheres que precisam empreender não por uma vocação ou por um sonho, um desejo, mas sim por necessidade. E se eu preciso, um exemplo, se eu preciso empreender por necessidade, agora eu não vou ter tempo de fazer um planejamento financeiro, que é o que as grandes empresas fazem antes de decidir se aquele negócio é viável ou não. Eu provavelmente não vou ter acesso a grandes investidores ou médios investidores que seja, primeiro por falta de networking, né? Como eu vou acessar essas pessoas? Como eu vou vender a minha ideia para elas? Será que eu entendo da ideia que eu estou construindo, do meu micronegócio? Então, perpassa em vários caminhos que, com certeza, para quem já atua na área, acaba sendo muito mais viável e, principalmente, para quem lidera grandes empresas, né? Você até comentou uma vez que uma das grandes, né, os grandes aspectos que você comenta com essas mulheres, com as quais você conversa e dá essa consultoria, esse apoio, né, em termos de educação e gestão financeira, é a dificuldade dessas mulheres de ver a importância do projeto delas, né? E aí eu queria te perguntar o que falar de saúde financeira com essas mulheres tem a ver com falar também sobre autoestima e também sobre, enfim, uma motivação até para elas darem também, conseguirem enxergar aquele projeto da importância que ele tem para a vida delas e que pode ter também em termos de negócio. Marna, o mais curioso, assim, quando a gente fala sobre o contexto social periférico, é que na periferia a gente conversa sobre tudo. A gente não fala só sobre as dificuldades que se vive na periferia, né? A gente não questiona só a ausência de políticas públicas na periferia. A gente fala sobre tudo, seja na nossa família, no nosso hall de amigos. E uma das grandes dificuldades que eu tive no ambiente corporativo é que só se falava de negócios, só se falava de dinheiro, só se falava de qual empresa fundiu qual empresa, enfim. E hoje a gente sabe, naquela época a gente já tinha algumas ferramentas, né, que apoiavam essa ideia que eu estou comentando, mas hoje já é amplamente sabido que uma pessoa tem vários tipos de expertise. Então, vai fazer diferença, sim, para o meu desempenho de trabalho, se eu fizer um curso que talvez não tenha nada a ver com a minha área, mas que é um assunto que me interessa, né? O meu desempenho na minha área de atuação pode melhorar. Talvez aquele curso ou uma outra área de atuação seja complementar à minha área de atuação e assim eu consiga desenvolver uma habilidade nova, enfim. E no ambiente corporativo eu percebia que os livros que eram indicados só se falava sobre números, negócios, fusões, companhias, enfim. Só se falava sobre ambiente corporativo. E quando a gente fala sobre gestão financeira e contabilidade, a gente está falando de pessoas. Quando a gente fala de empresas, são pessoas que fazem empresas. São pessoas que contratam, são pessoas que demitem, são pessoas que fazem cálculo, são pessoas que prestam serviços, né? Imagina, uma empresa prestadora de serviço, ela vai ter funcionários, colaboradores que vão numa determinada empresa cliente para prestar aquele serviço. Então, empresas são pessoas. Quando a gente fala sobre gestão financeira e contabilidade aplicada à realidade de quem vive na periferia, a gente está falando de vários aspectos que atravessam essas pessoas, né? Como falar de gestão financeira para uma mulher que empreende de casa, que não tem uma creche da prefeitura, por exemplo, para deixar o filho dela ou a filha dela durante o período que ela precisaria para realizar a sua atividade profissional. Como falar de gestão financeira e contabilidade para uma mulher que sofreu assédio no local de trabalho, por isso ela desistiu de atuar no ambiente corporativo e abraçou o empreendedorismo como principal fonte de renda? Né? Como falar de gestão financeira e contabilidade para uma mulher que sofre a agressão de um marido violento?
né, que sofre uma violência doméstica. Então, são esses os cenários que a gente encontra. Desde uma consultoria em que a Empoderamento Contábil vai aplicar, até um evento presencial que já era realizado em 2017 e a gente adaptou online durante esse período de pandemia. Então, se a gente pensar que num país onde mais de 30 milhões de mulheres são empreendedoras, mas que cerca de 34% das mulheres, né, só reformulando, no Brasil, onde existe mais de 30 milhões de empreendedoras e a remuneração feminina, em média, 34% menor que a de homens que ocupam os mesmos cargos ou cargos similares, tem alguma coisa errada aí. Não é só a gente adaptar as finanças ou a contabilidade para a realidade feminina. Eu acho que a gente precisa ter um olhar além. Isso o empoderamento contábil está fazendo, claro, a gente está lutando para que essa demanda seja cada vez mais suave e que as mulheres empreendedoras encarem, sim, a empoderamento contábil como uma parceira de negócios. Mas eu entendo que o nosso olhar ele precisa ir além, né? Será que quem toma as decisões no cenário político olha a mulher como um agente importante na sociedade? Né? Será que as leis, seja tributária ou seja lei penal, enfim, dentro do nosso contexto social, será que a mulher é enxergada como um agente importante, como alguém que faz a diferença, como alguém que impacta a sociedade, como os números e as estatísticas mostram? Então, durante a pandemia, a gente recebeu mensagens desde empregadas domésticas, que atuam como empregadas domésticas, na verdade, mas que não têm a sua formalização feita em carteira assinada, mulheres que atuam como diaristas ou empregadas domésticas, como eu comentei, mas que estavam indo durante o período de pandemia trabalhar, então tinham um certo receio sobre a sua saúde física e mental e entravam em contato com a gente para entender um pouco mais da legislação que protege elas, né, protege a sua atividade profissional. A gente recebeu mensagens de mulheres que precisavam levar os filhos para os seus ambientes de trabalho, empreendedoras que têm um local comercial estabelecido, né, uma loja, um salão de beleza, enfim, porque não tinham creche, não estava tendo aula nas escolas públicas, então precisava levar os seus filhos com elas. Mulheres que precisaram fechar as portas dos seus negócios. Então, durante o período de pandemia, por mais que a gente tenha mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras no país, os negócios liderados por mulheres foram aqueles mais impactados durante o período de pandemia. E quais foram as políticas criadas para que esse risco, né, de que um negócio liderado por mulher fechasse as portas de lá para cá? Muito poucas, se não nenhuma. Então, essas são as demandas e a dinâmica do que o empreendedorismo feminino enfrenta diariamente, principalmente o de periferia. Então, e até considerando as consequências da pandemia, né, com relação a essas mulheres e essas realidades, e de fato, né, Ludmila, vários estudos aí ao longo dos últimos 2 anos mostraram o quanto que elas foram impactadas também. O que você vê, assim, o papel das organizações, das empresas em melhorar esse cenário e em dar um apoio maior, em ir além de um projeto de formação específico que acaba ajudando 10 mulheres, em conseguir gerar um impacto maior para que essa situação, enfim, elas tenham mais apoio, consigam de fato empreender ou seguir a trajetória que elas querem, não a trajetória que elas, enfim, precisam seguir para pagar. São forçadas, né? Uhum. Por uma questão de sobrevivência. Em relação ao ambiente corporativo, era muito comum até alguns anos atrás a gente ouvir de uma colega de trabalho que tinha tido filho há pouco tempo, pouco depois de ela voltar da licença maternidade, que ela tinha sido demitida. Então, teoricamente, em relação ao ambiente corporativo, teoricamente, as políticas dessas grandes empresas foram adaptadas, e é necessário que seja, porque eram políticas que, tecnicamente, quando a gente lia os manuais e as políticas corporativas, eram políticas que, de fato, funcionariam abraçando as diversidades dos colaboradores das grandes empresas, né, das multinacionais. Mas que a gente sabia que, na prática, não era bem assim. Então, eu me lembro que quando eu atuei na primeira multinacional, que eu fui contratada logo depois da conclusão da minha faculdade, em contabilidade, né, em ciências contábeis, a gente podia contar, assim, nos dedos, talvez de uma mão,
quais eram os funcionários, os colaboradores, os profissionais negros. Quando a gente falava sobre mulheres, também era um número minoritário. Demorou muitos anos para que uma sócia mulher fosse nomeada. Então, as políticas que abraçam as diversidades no ambiente corporativo, elas precisam acontecer, e eu entendo que esse período pandêmico, esse período de isolamento social, de medidas restritivas, de distanciamento social que seja, lançou luz tanto às desigualdades, quanto também entendo que foi um momento para as grandes empresas refletirem, né, sobre como aplicar políticas de trabalho remoto, pensar ainda mais na qualidade de vida, né, desse ambiente do profissional, né, o ambiente em que esse profissional está inserido. Mas em relação à área de empreendedorismo feminino, né, que é a que eu tenho me dedicado nesses últimos 4 anos, eu entendo que existem algumas alternativas, sim. Estão aí os editais, em que é possível que tanto a Empoderamento Contábil quanto outras empreendedoras que fomentam o empreendedorismo feminino possam se inscrever e receberem investimentos de organizações que promovem, né, a capacitação de mulheres empreendedoras, enfim. Mas eu entendo também que as políticas públicas seriam de melhor ajuda e de melhor impacto nesse momento. Uhum. E, Ludmila, a gente viu também aí nos últimos anos, particularmente na pandemia também, as empresas criando, dentro da estratégia de diversidade e inclusão delas, né, algumas iniciativas para capacitar, por exemplo, negócios liderados por mulheres na sua cadeia de valor, né? São iniciativas pontuais, mas já percebe-se uma movimentação. A gente vê também o número, os RHs falando mais dentro da questão que se tornou a saúde mental na pandemia, falando mais sobre saúde financeira, entendendo isso um pilar tão importante quanto bem-estar, né? Quanto saúde física, desculpa. Então, assim, também queria entender de você, eu sei que você comentou comigo que a Empoderamento Contábil fez recentemente um programa de saúde financeira, né, para uma empresa, queria entender o que você acha que é eficiente, né, nesse tipo de programa, e o que as empresas deveriam olhar mais na hora de formatar esses programas e de falar de saúde financeira, não só para o público que tem mais oportunidades, privilégios, mas, enfim, tem um impacto maior onde ela atua. Claro. Em dezembro, a gente concluiu um programa de educação financeira para colaboradores terceirizados de uma empresa em São Paulo. E esses colaboradores terceirizados eram seguranças, copeiras, enfim, profissionais que atuavam em várias áreas específicas dentro dessa empresa e com idades entre 17, né, a gente está falando de uma jovem aprendiz, até mais de 50 anos de idade. A gente entende que a educação financeira ela é uma necessidade latente, principalmente porque, historicamente, nosso país não tem educação financeira nas escolas, enfim. O nosso entendimento é que nunca houve um esforço, né, com exceção dos últimos 5 anos, pelo menos, mas um esforço de políticas públicas efetivas para que a sociedade, de uma forma geral, o povo, conhecesse dos seus orçamentos pessoais ou familiares, entendesse dos seus gastos, entendesse o que são impostos, qual o impacto dos impostos na vida delas, né? E principalmente conseguisse se organizar financeiramente para ter um equilíbrio de vida. A partir do momento que a Empoderamento Contábil é convidada para realizar um projeto, um programa de educação financeira numa empresa, né, independente do tamanho que ela tem, a gente faz um processo de diagnóstico para entender exatamente quais são as especificidades de cada público. Né? A gente está falando de pessoas com uma idade mais avançada, que estão próximas de se aposentar, mas a gente está falando também de pessoas mais jovens, que estão naquela idade produtiva e que nem estão pensando no futuro ainda, né? Estão vivendo talvez o agora, pensando em ingressar alguns cursos ou não, investir, enfim. E dentro desse diagnóstico, a gente cria um conteúdo que forneça o máximo de conhecimento possível para o maior número de pessoas, né, escolhidas para participar desse treinamento em educação financeira. Mas eu acredito que o que pode ser formatado para as próximas edições, seja através do Empoderamento Contábil ou através de outras empresas que prestam serviços similares ao nosso,
é em relação à comunicação, né? Um dos pontos positivos da empoderamento contábil é falar a linguagem que quem está do outro lado recebendo conhecimento, que na verdade eu costumo dizer que a gente compartilha conhecimento, né? Nas aulas, nos fóruns, nas palestras, dificilmente eu vou sair sem ter recebido nada de positivo, então eu entendo que é uma troca. Mas que quem está ouvindo, quem está recebendo aquele conteúdo, receba de uma forma mais desmistificada possível. Acho que é interessante a gente conversar, né? Primeiro a gente se colocar no lugar do outro, não só dizer o que essa pessoa precisa fazer financeiramente, porque é algo muito pessoal. A gente costuma dividir a nossa vida em vida pessoal, vida familiar, vida profissional, enfim. É algo muito íntimo, melhor dizendo, né? Ao invés de dizer que pessoal é algo muito íntimo. A maneira como a gente cuida do nosso dinheiro, as nossas escolhas financeiras, os motivos pelos quais eu tomei uma determinada decisão, é algo muito íntimo para você ouvir alguém que você mal conhece dizer que você precisa fazer X investimento ou cortar Y gasto. Então, a gente entende que, primeiro, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, dessa outra pessoa, para aí sim, através dessa cumplicidade, compartilhando o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse tempo. Ia te perguntar justamente isso, Ludmila, qual que é essa linguagem? Qual que seria essa linguagem, pensando aí, por exemplo, em empresas que estão tentando se comunicar com essas mulheres, com a periferia, e também atraindo essas pessoas para os seus processos seletivos. Então, o que você diria aí sobre que tipo de comunicação é essa? Qual que seria a melhor abordagem? Como criar aí uma aproximação? Essa empresa específica que a gente concluiu o treinamento em educação financeira em dezembro, eles entenderam que precisavam contratar os nossos serviços através de uma demanda que os próprios colaboradores, que não são de áreas periféricas, levou para a gestão dessa empresa. Então, eu ouvi um determinado colega, vamos supor, né? Eles levaram frases, levaram acontecimentos assim. Eu ouvi um colega que é um funcionário terceirizado, dizer que está tendo uma certa dificuldade financeira, né? Entre outras situações. E foi através desse mapeamento que eles entenderam que seria interessante levar uma empresa especialista em educação financeira, em finanças, contabilidade, para criar algo personalizado para aquele público-alvo. Quando a gente fala sobre empresas que estão tentando ter a mesma dinâmica, seja através de recrutar mais profissionais negros, mais mulheres, né, mais profissionais mulheres, um público seja LGBTQIA+, ou PCD, enfim, eu acho importante, além da comunicação com esses candidatos às vagas que estão sendo disponibilizadas, a comunicação entre a empresa e os colaboradores que já estão nela. Porque o ambiente corporativo ele só reflete o que a sociedade tem. Então, se a gente hoje está vivendo um momento político tão dividido, né, tão conturbado, provavelmente no ambiente corporativo você vai encontrar pessoas que têm diferentes pensamentos, inclusive pessoas que não são a favor de políticas afirmativas, que pregam pela diversidade. Então, acho que, além de recrutar mais profissionais negros, mais profissionais mulheres, enfim, para que essa empresa seja uma empresa mais inclusiva, conversar e entender e criar formas de saber o que os colaboradores que já atuam nela de fato pensam, para não ter situações de preconceito, de desgaste, de um colaborador ou uma colaboradora que já atua nessa empresa acreditar que essa mulher negra, essa profissional negra que está sendo contratada, não tem capacidade suficiente para estar ali, só está ali porque houve um certo manejo no processo seletivo, coisas que pessoas que estudam em cotas em faculdades públicas ou em faculdades particulares através do ProUni já ouviram, já passaram, a gente sabe que isso existe na prática, não é um achismo. E, além disso, também entender como vão ser os processos de avaliação que vão continuar acontecendo, que já acontecem nas grandes empresas, depois que esses profissionais, essas profissionais negras, mulheres, enfim, forem contratadas. Porque são pessoas com histórico de vida, com históricos acadêmicos muito diferentes. Eu vivi algo parecido no ambiente corporativo quando eu atuei nele, em que havia os comitês de avaliação anualmente. Como avaliar uma pessoa que leva 3 horas
para chegar no seu local de trabalho, tendo saído de madrugada, voltado para a Baixada e no dia seguinte precisa chegar no horário. Da mesma forma que de alguém que mora no mesmo bairro ou no mesmo quarteirão onde essa empresa está localizada, né? Como avaliar uma profissional da mesma forma que um outro profissional que frequenta os mesmos lugares onde os sócios daquela empresa ou os gerentes daquela empresa fazem seu lazer, estão jogando bola, enfim. Então, eu acho que são realidades que estão aí, a gente precisa lidar com elas, mas que parece que a gente esquece quando a gente cria as políticas, a gente escreve as normas técnicas, sabe? Então, acho que não é só uma questão de comunicação com quem vai ingressar nessa empresa, para atrair mais pessoas, mas sim de entender quem já está nessa empresa, atuando como colaborador ou como colaboradora nessa empresa, e também pensar como você vai unir essas duas realidades, né, tão diferentes. Uhum. Eu até queria te perguntar sobre a criação de ambientes mais inclusivos, Ludmila, mas eu vou só dar uma pausinha que eu vou fazer uma pergunta aqui que chegou da nossa audiência, aproveitando também, quem quiser enviar perguntas, fique à vontade que eu estou acompanhando aqui para trazer aqui para a Ludmila. O Jonas, ele tocou nessa questão dos processos seletivos inclusivos, né? E aí ele te perguntou se você é a favor, né, desses processos seletivos inclusivos e que visa dar oportunidades para mulheres negras, indígenas, minorias e profissionais acima de 50 anos. Eu acho que você poderia também responder, Ludmila, juntando com uma pergunta que eu ia te fazer sobre se você acha que evoluiu essa questão de pensar no recrutamento mais inclusivo da época que você ingressou no ambiente corporativo e agora. Com certeza. Houve uma evolução gigantesca, assim. Muito mais lenta do que a gente gostaria ou que deveria acontecer, mas houve. Então, sempre se falou, né, na rádio corredor das grandes empresas, a dificuldade que estudantes de faculdades mais acessíveis, digamos assim, ao povão, tinham em ingressar no ambiente corporativo. A prioridade acabava sendo por faculdades públicas, faculdades de renome, né, grandes universidades que estão aí atuando em vários estados do país. Então, eu fico me questionando se eu não tivesse ingressado numa grande universidade de renome nacional, como bolsista, através do ProUni, se eu teria tido acesso à multinacional que me contratou há mais de 10 anos atrás. Então, com certeza houve uma evolução. Eu sou, sim, a favor de processos seletivos inclusivos. O que eu questiono, na verdade, esse boom de diversidade, né? É latente, é importante, é necessário, mas eu daria alguns passos atrás para questionar a justificativa, a intenção das grandes empresas estarem contratando as ditas minorias, maiorias, né? Como mulheres, negras, enfim, todo esse público que a gente já comentou. As grandes empresas de consultoria que têm levado a necessidade de diversidade para as grandes empresas, né, que têm apresentado às grandes empresas a necessidade de inclusão dos profissionais, fala muito sobre o prejuízo que essas empresas levam em não contratar, não optar pela diversidade, na verdade, na hora de contratar. E eu questiono se talvez essa não seja a melhor fala, porque me soa um tanto desconectado com a realidade, né? Perguntar para uma empresa, olha, por que você não contrata uma mulher negra? Você está levando prejuízo por não contratar. Quando, na verdade, acho que a fala deveria seguir um outro caminho, né? Por que você não está valorizando as expertises que uma mulher negra tem? Uma mulher negra universitária, ou um homem negro universitário, ou alguém que tem um histórico de vida diferente, que pode sim vir a somar a sua companhia. E entre outros pontos que a gente já comentou aqui, né? O fato de entender exatamente como pensa e não doutrinar os colaboradores que já estão dentro dessa empresa, dessa multinacional, dessa companhia, que seja. Eu te respondi? Respondeu, mas eu quero perguntar algo com base no que você falou, Ludmila. Você acha que tem um quê de marketing nessa onda de diversidade toda? Onde você acha que é preciso pensar, além do processo inclusivo, para que aquilo seja genuíno, verdadeiro, gere impacto social
e, de fato, traga essas pessoas para dentro das organizações a despeito dessa questão do lucro, mas por uma questão de reconhecimento, uma questão de justiça também, uma questão de oportunidade, uma questão de acesso. Uma questão de equiparação, né? Uhum. É muito possível que as grandes corporações estejam em universidades falando da sua representatividade, né, na sociedade. Foi assim, inclusive, que eu conheci a multinacional que me contratou na época. Eu ainda era universitária, vinha a ser contratada anos depois por essa empresa, mas eu tive acesso às grandes empresas dessa determinada área de auditoria externa na minha universidade. E eu fico me questionando se as grandes empresas, as multinacionais, elas estão em todas as universidades para conversar com todos os estudantes universitários, né? Seja as pequenas universidades, as faculdades, seja as faculdades públicas, particulares, enfim. Então, eu entendo que, novamente, seria um passo atrás, sabe? Parar um pouco e dar alguns passos atrás. Será que eu me conecto com esse possível funcionário, esse possível colaborador, que eu não gosto muito do termo funcionário, mas essa possível colaboradora, esse possível colaborador na época que eles ainda estão se formando? Eu me conecto falando sobre a empresa, né? Enfim, a empresa que eu lidero, a empresa que eu represento, numa faculdade de periferia, não numa faculdade pública localizada na periferia, mas numa faculdade de periferia. Será que a minha empresa investe no ensino médio técnico de periferia? Eu entendo, eu não sou de marketing, Bárbara. Então, eu acho que a melhor pessoa a responder sobre essa questão de se é mais marketing, né, mais publicidade do que, de fato, políticas que realmente funcionam, talvez seria alguém mais focada nessa área. Mas, muitas vezes, me soa falso. Me soa, eu estou na crista da onda, se está todo mundo fazendo, eu, como empresa, vou fazer também. Então, acho que são alguns cuidados que tanto a própria empresa precisa ter para, enfim, continuar a representatividade que gostaria de ter quando o assunto é diversidade, quanto também para quem está se inscrevendo nos processos seletivos dessas empresas. Eu sei que no momento de desemprego, dificilmente você vai buscar um histórico daquela empresa em relação à diversidade, enfim, você precisa do agora, é para ontem um emprego. Mas eu acho que é algo para se pensar, investigar o histórico daquela empresa e entender se ela está na crista da onda quando o assunto é diversidade ou se de fato ela entendeu que precisa mudar a sua visão do todo. Tá. E, Ludmila, tem uma pergunta aqui do Wilson Toshiro Nakamura. Ele perguntou para você, se a agenda ESG, né, de questões sociais, ambientais e de governança, que a gente viu aí na boca aí de muito executivo nos últimos 2 anos, né, se tem favorecido o estabelecimento de políticas de inclusão e valorização das mulheres, né, e aqui eu adiciono mulheres da periferia, né, no mercado. Se a gente se direcionar pelas políticas criadas pela ONU, né, sugeridas pela ONU, claro, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, novamente, entender qual era o histórico dessa empresa e como essa empresa optou por se posicionar. Há pouco tempo a gente teve alguns casos de racismo, né, de violência ao corpo preto, ao corpo negro, em supermercados. A gente já sabe quais são. E a maneira como esses supermercados decidiram se posicionar, ou seja, investindo em políticas afirmativas, em projetos sociais que lutam pela valorização e pela diversidade, acabou criando uma certa polêmica. Algumas pessoas concordam e outras pessoas não, né? Então, como pode por exemplo, uma mulher negra, receber investimento de uma empresa onde teve um sério ataque a um corpo negro nessa empresa, mas essa empresa se posicionou e agora o meu projeto social, a minha OSC, enfim, está sendo valorizada, investida e recebendo esse retorno financeiro. Eu entendo que é necessário começar, né? Eu não sou fã de crucificar as grandes empresas para sempre. Eu acho que em algum momento a diversidade precisa estar ali, em algum momento uma pessoa branca, privilegiada, precisa colocar a sua voz, o seu espaço de, né, entender que o espaço de fala de alguém com menos privilégios, com uma realidade, um contexto social diferente, vai fazer diferença. Talvez nos mesmos lugares, Bárbara, onde você esteja, eu não consiga ser ouvida, mas através de você, pessoas como você
vão entender a importância de uma mulher negra estar aqui no Valor Econômico, falando sobre a sua história, sobre o seu contexto de vida, sobre a sua trajetória empreendedora. E eu entendo que as grandes empresas têm esse papel de chegar a lugares, a pessoas que pequenas empresas, microempresas não poderiam chegar. Acho que o importante é a gente investigar, acompanhar, para entender se é algo momentâneo, né, algo que só vai ser até uma determinada época, ou se vai ser permanente e vai continuar sendo realizado dentro dessas corporações. E Ludmila, chegou mais uma pergunta, que é da Daniele Porto, né? E aí volta aquela questão que a gente ia destrinchar um pouquinho mais sobre ambiente inclusivo, né? A pergunta é: você acha que as empresas dão suporte após a entrada do funcionário, ou elas estão mais preocupadas, né, em manter a cota ou a estratégia de diversidade, né? Então, acho que eu adicionaria aí, né? O que você acha hoje efetivo, até pela experiência que você vivenciou dentro de uma multinacional, né? Na criação desse ambiente inclusivo? É uma questão de treinamento direto do gestor, a gente vê muita empresa hoje falando de letramento racial, né? É uma questão do RH ali, deixando clara a sua estratégia, a questão da representatividade dentro da empresa, que você tinha comentado também, né? Enfim, resumindo, né? O que você acha que é eficaz para criar esse ambiente inclusivo? Um ponto que eu trago para as microempresas que a Empoderamento Contábil atende é que dificilmente um assunto acontece numa área de uma grande empresa sem que todas as outras áreas sejam notificadas, né? Numa reunião corporativa com os gestores de cada área, é muito comum se recrutar, como eu comentei, se recrutar para uma reunião estratégica os representantes das principais áreas daquela empresa. Então, é quase impossível que uma tomada de decisão na área de marketing, né, já que a gente está falando de marketing agora há pouco, que vai impactar a área financeira, o gestor de finanças não fique sabendo. Então, as decisões que são tomadas nas grandes empresas, e eles têm uma estrutura para isso, passam pelos recursos humanos e passam por todas as outras áreas interessadas. A gente conversou aqui sobre como são os processos seletivos nas grandes empresas. Os processos seletivos não, na verdade, os comitês de avaliação. Pelo menos nas multinacionais onde eu atuei, havia um comitê de avaliação anualmente. E a minha experiência não foi a experiência mais confortável. A gente tinha orientadores na época que eram nomeados assim que a gente ingressava nessas empresas, nessas multinacionais. E muitas vezes esses orientadores, eles não têm o contexto, muitas vezes quase que 100% das situações, esses orientadores não têm uma realidade, um contexto de vida próximo, parecido com o seu. Então, aconteceu de eu ter orientadores homens que não entendiam algumas demandas da minha vida na época. Aconteceu de eu ter orientadores que não eram brasileiros, orientadores homens estrangeiros, e a gente tinha tanto a barreira cultural quanto a barreira de gênero, né? Sem contar a barreira do contexto social, que eram totalmente diferentes. Então, eu entendo que são pontos que precisam ser pensados, né? A gente comentou agora há pouco. Como reage uma equipe vendo uma mulher negra que estudou numa escola pública, que no final de semana vai no Parque de Madureira ou no Viaduto de Madureira para curtir baile charme, enquanto essa pessoa, no final do ano, viaja para fora do país. Então, aconteceu situações em que, em almoço de equipe, eu ficava calada, porque meus colegas de trabalho já tinham feito intercâmbio fora do país, eu ainda não tinha tido essa oportunidade. Os finais de semana eram em Angras e outros lugares, né, abastados, digamos assim. Meu final de semana era, no máximo, na região dos lagos. Então, eu acho que a gente precisa pensar desde esse convívio no dia a dia, até na questão de avaliação de alguém que está sendo incluído numa grande empresa através das políticas de ações afirmativas, né? E com certeza as grandes empresas, as multinacionais, as grandes corporações têm estrutura suficiente para treinar pessoas qualificadas e para trazer empresas que são especialistas na área, empresas criadas e administradas por pessoas negras, para adaptar essa nova realidade de mercado. Uhum.
Tá. E, Ludmila, a gente acabou indo para o ambiente corporativo aí nos últimos minutos. Passou tão rápido, né? Passou rápido, né? Mas eu queria para fazer uma última pergunta, voltando para empoderamento contábil, eu esqueci aqui de te perguntar, né, quais que são, por exemplo, qual que é o balanço aí que você faz do empoderamento contábil de 2017 para 2021, em termos de alcance, em termos de geração mesmo, né, de receita como negócio, e de impacto também, né? E qual que seria a meta e o que você estabeleceu para empoderamento contábil em 2022? Claro. Quando o Empoderamento Contábil foi criado em 2017, ela era um projeto empreendedor. Então, eu atuava como contadora autônoma, como você comentou no início da live, me apresentando, e parte da minha renda eu separava, enfim, investia para realizar os eventos do Empoderamento Contábil, que naquela época eram presenciais, né? Sempre teve esse olhar para atender, capacitar, conscientizar mulheres da periferia. Então, desde palestras, as rodas de conversas, enfim, eram eventos gratuitos. Quando eu voltei da Universidade de Ohio, em 2019, eu entendi que o empoderamento contábil deveria ter essas duas vertentes, tanto a consultoria em contabilidade e gestão financeira, que eu realizava através da minha atuação como profissional liberal, quanto ter a vertente educacional, ou seja, que qualquer empreendedora pudesse participar dos nossos eventos de conscientização ou qualquer empresa pudesse contratar empoderamento contábil para fortalecer com conhecimento o seu quadro de colaboradores ou empreendedoras que essa empresa viesse a investir, né, no trabalho delas. De 2017 para cá, a gente pode dizer que a gente impactou com conhecimento mais de 4.000 pessoas, mulheres, seus filhos, alguns companheiros dessas mulheres que participam dos eventos. Eles são muito democráticos, então, por mais que o nosso público-alvo seja feminino, a gente não coloca uma plaquinha na porta proibindo a entrada de homens e a gente também incentiva que essas mulheres estejam com os filhos participando, né? Então, a gente concretizou que são mais de 4.000 pessoas impactadas com conhecimento, foram mais de 80 empresas, né, micronegócios, na verdade, atendidos diretamente. A gente realizou mais de 50 eventos presenciais e online. A nossa atuação nas redes sociais se intensificou no período de pandemia, porque, como comentei, os eventos eram presenciais exatamente porque a gente entende a realidade da periferia, né? Pessoas que nem sempre vão ter o acesso à internet, um celular, enfim, um computador, tablet, para participar dos nossos eventos. E a nossa expectativa é que em 2022 a gente tenha um crescimento de 40% em relação ao faturamento do ano passado. Tá, legal. Ludmila, ó, queria aqui te perguntar um monte de outras coisas aqui, mas nosso tempo está estourando aqui. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela entrevista. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Eu espero que a gente consiga fazer mais lives e ter outras oportunidades para conversar sobre todas as necessidades, né, mais latentes do público feminino, principalmente negro e periférico. O assunto é amplo.